Hoje em dia no Brasil, autoridades mesmo pagas com dinheiro público fazem o papel de tentar excluir a Bíblia, excluir a fé. Veja o caso de estudantes que podem ser impedidos de fazer uma reunião em intervalos escolares para estudar a Bíblia. Um absurdo. Obrigado pelo apoio, Firmino Machado. E na sequência temos mais momentos emocionantes. It is my honor and pleasure to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump. Está aí então a sequência da autoridade de inauguração. Donald Trump é cumprimentado e fará uso da palavra agora. Thank you very much, everybody. Well, Ele agradece. thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Ele Roberts, faz os cumprimentos ao vice e outras autoridades presentes, United autoridades da States Justiça, Supreme Court, President Clinton, Suprema President Corte, Bush, ex-presidentes. President Obama, President Biden, Vice President Harris, Ele chama os ex-presidentes de and my fellow presidente. citizens. The golden age of America begins right now. Cumprimenta os apoiadores e presentes ali. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every Ele já nation, começa falando and we no will not respeito allow que ele quer ourselves to be restabelecer taken para os Estados advantage Unidos no of mundo, any longer. como nação. During every single day of the Trump administration, Espera I will ter very simply longo put período America first. como administração para colocar a América em primeiro lugar. Novamente, quando diz Our América, Estados sovereignty Unidos. will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be Ele rebalanced. diz querer The vicious, violent, restabelecer, and unfair weaponization grosso modo, of the não é uma Justice tradução Department exata, and our mas government will end. restabelecer a justiça. Ele já começa falando em ações que pretende And our tomar, top inclusive priority hoje. will Já. be to create a nation that is proud, Diz que prosperous, será and prioridade free. criar uma nação próspera e America segura. will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever Ele before. quer, é o que ele tem defendido, né? Que era um período de prosperidade excepcional, como I nunca return antes to the presidency visto. confident and optimistic that we are at the Diz start que of a retorna à thrilling presidência new era de forma of muito national otimista. success. A tide of change is sweeping Para the inaugurar uma country. nova era Sunlight is nacional pouring de over the sucesso. entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first we must Ele be quer honest about the restabelecer, né, challenges we face. oportunidades While they are plentiful, como nunca they will antes. be annihilated by this great E mudanças momentum ele promete that the world fazer. is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our Aparentemente, government confronts ele vai a ser crisis duro of trust. na ideia For many years, a radical de and fazer Estados corrupt Unidos grande establishment novamente. has extracted power and wealth from our citizens, while the pillars of our society Diz que lay quer broken and seemingly terminar incomplete o establishment disrepair. corrupto
establishment corrupto, na mesma linha de discurso que ele fez no dia anterior. É o discurso que ele tem feito de garantir que nunca na história o país verá tanto avanço nos Estados Unidos com suas ações, né, para garantir a segurança, proteger os norte-americanos. E ele fala, inclusive, em relação a outros países do mundo, a defender os Estados Unidos e o povo norte-americano. Ele, a grosso modo, diz nesse seu discurso, não? Ele cita a Carolina do Norte. Obrigado, Deia, mais uma vez pelo apoio. Ele cita os problemas envolvendo Los Angeles, né? Os fogos ainda queimando, diz ele. Ele promete fazer os Estados Unidos reagirem, né, a diversos problemas. No discurso de domingo ele citou que vai banir das escolas as culturas woke e a ideologia de gênero. Estão destruindo a mentalidade de crianças e adolescentes. É um compromisso que ele tem. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases. O sistema educacional, ele cita nos Estados Unidos, ele promete uma revolução. Professores e crianças, né, para estarem a salvos. Diz ele, desesperadamente esperam providências para estarem a salvos dessas ideologias e as questões que estão importunando o setor educacional também nos Estados Unidos. Ele fala de sua eleição, seu mandato novo. E restabelece a sua oportunidade de trazer de volta a oportunidade que ele tem de restabelecer a democracia, a liberdade. Para evitar o declínio contínuo que a América viveu nesses últimos anos. Ele fala das liberdades da nação, da glória norte-americana, e diz que vai banir imediatamente que tem prejudicado a integridade norte-americana, do governo, da população. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause cita os 250 anos de governos de democracia. To take my life. Just a few months ago, in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. Demonstra todo o seu empenho em fazer as mudanças que ele julga serem necessárias nos Estados Unidos. Ele cita casos em alguns estados norte-americanos e diz acreditar que fará a América grande de novo. É um discurso muito rápido, cita Deus no final. Deus abençoe a América. E aí alguém comentou, e o nosso Brasil também aqui, né? Thank you very much. Ele agradece novamente. Fortemente aplaudido pelo presente. That is why each day under our administration e da sequência sua fala. American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with Ele cita os patriotas americanos. Prosperity, safety and peace for citizens of every já começa mostrando religion, a sua disposição para trabalhar pela prosperidade. January 20th, 2025 is para todos, ele cita para todos, independente de raça, religião. E chama o dia de Dia da Libertação.
It is my hope that our Libertation recent Day. presidential election will be remembered as the greatest and most É consequential possível que daqui a 2 anos election aqui in no the Brasil history of our aconteça o country. mesmo. As our Numa victory posse assim, showed, the o entire brasileiro vai nation is chamar de rapidly Dia da unifying Libertação. behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old. Aqui ele fala de uma agência dramática, incrementada African-Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural. contra todo homem, toda mulher, e africanos, americanos, hispânicos, cita o povo de uma forma geral, o agricultor. E diz que vai mostrar força agora com o povo, a votação popular que ele recebeu, né? De todo lugar, de todo mundo, dos povos citados que hoje moram nos Estados Unidos também. Ele agradece o tremendo amor, o apoio, o voto também, né? Diz que vai ouvir as vozes e vai trabalhar por todos, por você. E diz do dia de Martin Luther King, a honra, o tributo, né? Que é hoje também, 20 de janeiro. O pastor Batista foi assassinado, pastor que promovia a paz e a liberdade, defendia o respeito a todos, mas também defendia o respeito à causa negra, mas não esse vitimismo atual que se vê por aí, o monopólio da esquerda em cima da raça. Is now returning to America, and confidence and pride is soaring. Ele fala em unir a América. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. Diz que sua administração vai inspirar um grande propósito, excelência, se inspirar no sucesso, para fazer um país, nunca esquecer a Constituição, um país grande de novo. E Deus, diz ele que não pode esquecer de Deus. Today I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration. Ele vai começar uma série histórica de determinações executivas já, restaurando a América, revolucionando o senso comum e indo para o senso comum, né? Vai declarar estado nacional de emergência. E aplaudido. Para restaurar o senso comum do povo norte-americano, o respeito, né? Que é mais ou menos o que temos no Brasil, a necessidade de restaurar o senso comum dos bons brasileiros que não está sendo respeitado. Ele aqui ele cita de milhões e milhões de crimes. Ele adentra no tema delicado também da imigração. Cita os crimes cometidos por imigrantes ilegais. E o que ele pretende fazer. Ele é um crítico, né, da política de invasão aos Estados Unidos, apoiada por Joe Biden. Diz que hoje ainda ele vai restabelecer ou designar que cartéis sejam considerados terroristas. É uma luta que ele vai tratar contra os cartéis de drogas. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use é uma das principais lutas, né, dele a respeito dessa questão relacionada à imigração. Foreign gangs and criminal networks bringing devastating crime to U.S. soil, including que ele fala em eliminar as gangues criminosas no país. Como nós precisávamos de um discurso assim e de uma ação assim no Brasil também. I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions
Ele fala da responsabilidade de defender o país contra invasores. E diz que é exatamente isso que fará, como nenhum outro, né? Ele diz que fará algo extraordinário, né? Fora do padrão. Em todo o discurso ele cita mais ou menos isso. Falou da inflação agora, diz que vai rapidamente agir. Ele prometeu também baixar impostos. A questão do preço da energia. E ele declara que a energia nacional, o petróleo, é dos Estados Unidos e vão agir para cuidar, para transformar o país, usufruindo de suas riquezas, né? Porque Biden fez o caminho oposto. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have. Ele fala da indústria nacional. Of any country on earth, and we are going to use it. E enaltece o uso do petróleo norte-americano. As reservas estratégicas, ele promete que não vai ter essa conversa romantizada, não vamos usar, por exemplo, se fosse no Brasil, vamos deixar metade do Brasil para os índios. 1 milhão de pessoas e a outra metade para os 211 milhões, seria mais ou menos isso. Faz discurso completamente oposto do que muitos que governam o Brasil hoje, poderosos, defendem, né? Diz que o mandato dele vai servir para salvar a ordem na indústria, na produção, na energia. Promete muita energia e proteção, né, dentro dos Estados Unidos para o industrial, para o povo norte-americano. É um discurso nacionalista, principalmente porque os Estados Unidos estão sendo ameaçados pela China. Ele cita a indústria automotiva também, né? I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American Diz que imediatamente vai começar em vários setores, né? To enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. Fala em taxação em vários países, aí entra o problema do Brasil. For this purpose, o Brasil, por exemplo, agora alcançou um marco no número de exportação na área industrial. Poderá ser agora ter problemas pela insistência de autoridades brasileiras em comprar briga com o próprio Trump. Foi o caso até do banimento de Bolsonaro da posse, né? Não forneceu o passaporte para Bolsonaro, tendo ele sido convidado pelo Trump. Lembrando que eu não estou fazendo a tradução exatamente, estou falando a grosso modo aqui a ideia do que ele está discursando, incluindo alguns pensamentos também, né? Depois de anos e anos de procedimentos ilegais e inconstitucionais, eu assino uma ordem executiva governamental para restabelecer a legalidade, né? A liberdade de expressão na América. Esse é o sonho de consumo de muitos brasileiros para 2027. Aqui no Brasil. Você entende? Ele diz que nunca mais haverá uma perseguição como houve. Perseguição política a oponentes. Por esse discurso aqui, ele diz que vai agir rapidamente para acabar com a perseguição política a oponentes, diz que nunca mais vai haver uma justiça imparcial, inconstitucional, né?
Olha que discurso de sonho para o povo brasileiro aqui, uma boa parte. Banir os atos antidemocráticos e poderosos. Diz que essa semana aí mesmo ele vai, pelo menos hoje, inclusive, 200 ordens, né, a informação. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male Aí as and ordens, female. então, ele fala das 200 ordens que assina hoje. É aplaudido. This week, I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. Falou também a respeito da vacina da Covid. Ele quer esclarecimentos. In order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. Ele está falando sobre várias das ordens que assina. Agora, hoje, entre hoje e amanhã. E mudanças radicais em teorias e experimentos diversos, né? Defeating America's enemies. No discurso anterior ele falou da sua missão de banir ideologia de gênero da educação nos Estados Unidos e todas as outras ideologias diversas que prejudicam escolas, instituições, universidades, ambientes públicos. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by Ele the lembra wars that we 2017. end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Seu primeiro mandato, né, ele promete fazer muito mais e melhor agora. E até falou que vai acabar com a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, pelo menos por hora. Peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home. Ele tem falado muito em unificar, em promover a paz. Aqui ele cita as famílias americanas. Repare como está lotado o Capitólio. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name dos Estados Unidos como a nação mais respeitada da Terra. Ele pretende restabelecer isso porque a América merece. E já fala em mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Restaurar o nome de um grande presidente, William McKinley. E ele pretende, como ele falou de questão lá do Canal do Panamá, Groenlândia, ele transformar o Canadá em um estado. Ele volta a insistir em alguns pontos nesse discurso polêmicos. Obrigado, Nil de Costa, apoiando a gente com 10,90 aí, um apoio, patrocinando também. Muito obrigado a todos os demais que fizeram isso. Fala agora do Panamá, demonstrando que a sua fala sobre Groenlândia, Panamá, Canadá, ele reafirma no seu discurso de posse temas polêmicos, portanto que ele não vai abandonar não está de brincadeira.
severely overcharged and not treated fairly in any way, shape or form, and that Cita que são violações que estão sendo feitas contra o povo americano. Ele não aceita, né? Ele pretende restabelecer algumas coisas e fala sobre a China, que estaria operando no canal do Panamá, né? Uma empresa chinesa sob a égide do governo comunista chinês, e aplaudido, e diz que quer acabar com isso. As autoridades, inclusive, ficam em pé. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it Ele reúne em roda de coragem algumas palavras na vitalidade da história, da liberdade, da civilização norte-americana. Nossa nação, ele vai liderar o sucesso novamente. One that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and só carries our promessa de flag fazer os Estados Unidos grande novamente, de uma forma geral, né? Fala de território, das raízes norte-americanas. Lindo horizonte, ele garante. Adiante. Fala inclusive em astronautas americanos, fala em Marte e remete a um tempo do auge da Guerra Fria, né? Mas onde os Estados Unidos venceram. Ele remete, faz a gente lembrar de quando o homem foi à Lua. Os americanos foram à Lua. A missão de fazer um grande país novamente. Diz que é mais que uma ambição. Diz que não há outra nação igual. Americanos são explorados, aliás, exploradores, pioneiros. Esse espírito de desbravador, né, a grosso modo, o que está dizendo, aventureiro, ele quer voltar à alma americana ancestral para tornar o país, esse continente americano, fazer o mais extraordinário da terra. Um discurso amplamente nacionalista, muito mais avançado do que o seu discurso de 2017. É um discurso aperfeiçoado dele, e ele está batendo na mesma tecla e está conseguindo afinar o mesmo discurso. Gente, e é o que eu falei aqui, inclusive, que se a direita brasileira quiser ter sucesso em 2026, vai ter que crescer muito. Obrigado, Vanderlan Souza. No sentido de fazer o que Trump fez nos Estados Unidos. Olha o discurso que ele tem feito aqui. Muito mais avançado. De patriotismo, não é? É um amor latente nos Estados Unidos, como há um amor latente no coração de boa parte dos brasileiros para fazer o Brasil ser o que nunca foi, mas que sempre deveria ter sido. In America, the impossible is what we do best. Aqui ele diz que nunca acredite que algo é impossível. From New York to Los Angeles, América é o impossível. From Philadelphia to Phoenix, ele cita from que Chicago to Miami, from Houston to right here uma mensagem in motivacional. Washington, D.C., our country de New was York forged and built a by Los the Angeles, no generations extremo ao of outro, patriots leste who ao gave oeste, everything they had Chicago a for Miami, our rights and for cita our freedom. pontos extremos dos Estados They were Unidos. farmers and soldiers, cowboys and factory workers, Lembra steel cowboys, workers and coal patriotas, miners, police officers and a pioneers liberdade, a who luta pushed pela onward, liberdade ao longo da marched história, forward, and let fazendeiros, no soldados, obstacle defeat their spirit or their citou agora há pride. pouco, né? Together they laid down the railroads, Lembra de pioneiros raised e up the skyscrapers, built great ele vai um highways, pouco ao espírito won 2 world desbravador, wars, empreendedor defeated fascism and do povo communism, norte-americano no and passado. triumphed over every single challenge that they faced.
After all we have been through e tudo o que together, fizeram, we stand on the verge a defesa of the contra o greatest fascismo, years contra o in American comunismo, history. With your help, as we will mudanças. restore America, promise, and we will rebuild the nation E that agora we ele se love and compromete love it so novamente much. We a are one fazer people, one family, and one o glorious mesmo nation anos under God. históricos para So o to povo every americano, parent who dreams for their child, estabelecendo o and amor every pela child nação. who dreams for their future, Somos um só povo, uma família, uma gloriosa nação. Nossos sonhos, né, fala ir ao futuro e lutar pelos sonhos e aplaudir novamente suas palavras motivacionais, levantando o brio do povo norte-americano. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Mais uma vez, a intenção de fazer os Estados Unidos grandes novamente. Coragem, compaixão, são algumas palavras que ele usa para parar as guerras, inclusive, e mudar a história do mundo. A fome pela violência, a ideia de ele combater os tiranos nos Estados Unidos e no mundo, inclusive. A fé religiosa em Deus, a defesa e a luta contra a perseguição. Diz que nada vai intimidar a luta. Diz que os Estados Unidos serão livres. Ele remete muito ao sonho americano em seu discurso, o grande sonho americano. Promete um futuro de ouro para os americanos e para a América. Deus abençoe a América. Obrigado, obrigado. E o povo se levanta. Um discurso altamente emotivo, patriota. E ele demonstra em sua face a ambição para realmente fazer o que promete, mesmo com a idade que tem. America the Beautiful, please welcome the Armed Forces Chorus and Carrie Underwood. Agora teremos uma presença do casal. Possivelmente teremos uma apresentação, né, também. Condução. O oficial conduziu a intérprete. Parece que deu um probleminha, né? Ela deve fazer um playback. Cerimonial. Você sabe, o computador não reproduz. Todos na expectativa. O discurso de Donald Trump é o sonho de consumo de muitos brasileiros. De ouvir um dia na posse de um presidente, talvez em 2027, por exemplo, em banir certas ideologias e ir pelo senso comum do povo de bem. Mais uma canção, uma apresentação.
que é um verdadeiro poema também, a beleza norte-americana, no caso. Que é a América, como o povo norte-americano. Fala de Deus, fala de sua graça, fala da paz. No Brasil, isso deve servir como exemplo para as autoridades que estão banindo a Bíblia, tentando banir de todas as formas. Como Deus foi citado, Deus esteve presente neste momento, numa celebração organizada por elementos públicos do Comitê